Nós acabamos de passar pelo período eleitoral de 2018 e todos nós fomos muito impactados por propagandas dos candidatos a diversos cargos. E hoje a gente quer mostrar como as estratégias por trás dessas campanhas têm muito a ver com estratégias de vários produtos, de várias empresas, de vários produtores, e hoje a gente vai falar a verdade nua e crua sobre esse assunto. Se você está chegando agora no canal da V4, não deixe de se manter inscrito, dar um indicador de like ou dislike a respeito do conteúdo desse vídeo e compartilhar ele com quem você acredita que também mereça fazer parte dessa discussão. Falando em discussão, o espaço aqui embaixo, ele é para que a gente possa trocar ideias e, para nós, o teu feedback é muito importante. Por que é tão comum a gente ver e ouvir falar dos candidatos aos cargos públicos somente em período de eleição? Porque nesse momento a gente precisa comprar determinado candidato, comprar no sentido de escolher para votar nele. E isso não é muito diferente do que várias outras estratégias que a gente vê naturalmente sendo praticadas no mercado. Por exemplo, uma estratégia de lançamento, onde a gente ouve falar mais sobre o produto, o personagem, no período específico em que ele vai estar disponível ao consumo, ou, por exemplo, no lançamento de um filme, em que tu ouve falar um trailer, mas no período da pré-estreia, onde vai realmente ter foco em cima desse produto, desse personagem, vestibulares, eventos. Existem muitos tipos de produtos que são feitos o marketing de maneira similar como acontece com o marketing político, né, Denner? Esse primeiro aspecto é porque na natureza desses produtos tu tem uma janela de conversão exclusiva, né? Um evento é no período do evento, um lançamento é no período de lançamento, vestibular no período de vestibular, e um candidato ele tá com uma única chance a cada 4 anos, enfim, para abrir a chance dele poder vender. Por isso que no resto desse período não vale a pena se desprender tanto, sendo que a tomada de decisão vai acontecer uma única vez nesse período. Então a gente consegue ver essa mesma questão que acontece nas empresas, também acontece na questão política. Exatamente. E tendo em vista então esse comportamento do consumidor ou do eleitor brasileiro, é por isso que a gente só ouve falar desses caras no momento em que existe essa janela para que a gente possa comprá-los, né? Votar neles. Exatamente, mas nessa eleição até a gente tem como ver que candidatos que já têm uma notoriedade, uma exposição na mídia, um conteúdo o tempo inteiro antes do momento das eleições acabaram tendo um destaque maior, seja candidatos que vão tentar se reeleger, normalmente eles vão ficar entre as primeiras opções ali, porque eles acabaram ficando mais na exposição daqueles candidatos que estão entrando, que são novas opções, que são candidatos que só aparecem realmente nos anos das eleições. Então, a verdade nua e crua é que para produtos que têm essa janela de conversão, também é importante aparecer em outros momentos para conseguir um resultado melhor ali na janela de conversão. E esse é um ponto muito importante desse cenário sobre marketing político. Mas existe um outro aspecto dessa dinâmica que é pautado na construção do personagem. A gente já falou aqui no Verdade Nua e Crua sobre aspectos de autoridades, e é muito importante que quando a gente pensa nesse cenário de marketing político, a construção do personagem e da autoridade dessa pessoa física, que é quem vai assumir ou não um determinado cargo público. Um aspecto muito importante, principalmente agora, assim, esse vídeo inteiro vai ficar muito fácil da gente entender pelo fato da política estar tão alta na mente de todo mundo nesse momento, mas um aspecto importante sobre a construção do personagem, isso é importante tanto em empresas quanto no cargo político, é a mesma lógica, pelo aspecto de que você não elege normalmente um candidato pelo partido, e isso nas empresas é a mesma coisa, normalmente a pessoa que está por trás da empresa ou uma personalidade que está endossando aquela empresa é o principal motivo que faz alguém comprar uma empresa. Pensa na Nike com seus embaixadores, com suas personalidades. Então é muito importante a construção do personagem, porque é o personagem que gera afinidade, não a instituição por trás dele. Um exemplo é o Donald Trump, né, que todo mundo conhece. Se você não é um cara extremamente ativo politicamente, você talvez nem saiba quem é a instituição que elegeu ele, mas com certeza todos vocês que estão assistindo esse vídeo sabem quem é o Donald Trump. Agora, qual é o partido? Não importa necessariamente, as pessoas acabam se apegando ao personagem. E aqui no Brasil a gente vê como o apego ao personagem é muito forte, porque é isso que as pessoas compram outras pessoas, as pessoas não compram muitas vezes instituições. Exatamente, fazendo link com isso, a tomada de decisão pelo consumo, ela não se dá pela razão. Na nossa observação e na nossa experiência, ela sempre se dá por algum aspecto emotivo. Então, é por isso que é tão importante a construção desse personagem e ter ele como uma figura superior à instituição da qual ele representa. Porque o que a gente precisa se sentir
empático, se sentir representado pelo cara, achar que o cara é como eu, ou sei lá, Exato. ter um aspecto que é subjetivo que vai guiar essa minha tomada de decisão. É natural que discursos que são mais emocionais, eles acabam vendendo melhor, porque a razão... Pensa na esfera política, o quão complexo é a administração de um país ou de um negócio. E quando as pessoas realmente têm a noção sobre a administração de um negócio, sobre os aspectos que envolvem a construção de economia. Economia é um assunto extremamente complexo. Então a maioria das pessoas, 80%, não tem noção do que faz uma economia, como o dinheiro funciona, por exemplo. Então o que faz elas elegerem alguém são aspectos emocionais. Aquele cara parece um salvador, ele fala bem, fala bonito, parece que se importa com as pessoas. Se ele traz um assunto mais racional, mais pragmático, que muitas vezes pode ser o mais eficiente, ele acaba não vendendo. A gente vê várias empresas usando essa mesma estratégia, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o Zafari Bourbon, vale a pena vocês conferirem, as propagandas são super emocionais. Exatamente. Né? Se o Zafari falasse, cara, aqui tá minha maçã é a melhor maçã, não tem não sei o quê. Não, ele fala, cara, é o comprar bem, se sentir bem, coisas desse gênero. Aspectos de família, outros A pilares que Coca-Cola essa faz a mesma marca coisa, representa. a Apple fez a mesma coisa, o Steve Jobs, quem lê sobre as apresentações do Steve Jobs, não era, isso aqui ia ter 1 tera não sei o quê, não sei o quê. Ele, não, cara, isso aqui são 1000 músicas no seu bolso, seu sentimento, é a parte emocional que eles vendem, porque isso é muito mais acessível à maioria das pessoas do que um discurso mais técnico e pragmático. Exatamente. Então esse personagem ele tem muito valor na nossa decisão de consumo, falando no aspecto e no âmbito político, pela nossa decisão de voto. E é muito importante a gente entender como se dá essa construção do personagem. E se a gente for olhar para trás, vamos esquecer 2018 e vamos olhar A história. cenários recente. mais antigos, né? Por exemplo, a gente teve um candidato que perseverou muito até a chegada do poder, que foi Luiz Inácio Lula da Silva. E é de comum conhecimento e observação, principalmente aos colegas que acompanharam essa jornada, a construção dele de um personagem um tanto quanto rústico e um personagem um pouco mais polido e podendo ser melhor percebido pela massa. E aí também entra um outro aspecto que é a vulnerabilidade dessa massa para como eu vou construir esse personagem. Exatamente. Numa entrevista que o Lula tem em 89 para um programa do Silvio Santos, tem um trecho, a gente vai botar aqui agora, onde ele fala que o povo, quanto mais vulnerável, quanto mais desgraçado, ele usa esse termo, o povo mais ele acredita em soluções rápidas e soluções mágicas, né? Vai passar esse trecho aqui para vocês. Porque o nosso povo está despolitizado. Afinal de contas, né, Décio? São quase 30 anos sem participar de política. E, normalmente, quanto mais miserável é o povo, quanto mais desgraça ele tem, mais ele acredita em coisas fáceis. Quanto mais miserável ele é, mais ele acredita em fantasia. E as fantasias estão agora tentando mais uma vez enganar o povo. E pode ficar certo, Décio, é preciso que o povo tenha consciência. Porque povo que não tem consciência não é povo, é massa de manobra. A questão é que após cerca de 12 anos que ele deu essa entrevista, foi exatamente essa estratégia que ele utilizou para vender para as massas. São soluções simples, soluções fáceis, que o cara não questiona como vai funcionar tecnicamente aquela solução. Mas é simples, é mágico. E explorando essa vulnerabilidade, obviamente que pessoas menos desgraçadas, como o Lula falou, não acreditaram na conversa que ele pôs. Mas as pessoas que ele queria atingir, que é a massa vulnerável, como ele encontrou, como ele viu que existia essa oportunidade, acabou acreditando nessa ideia. E a gente vê no mercado de internet, de infoprodutos, a gente já falou de vários aqui, os caras utilizando a mesma estratégia. Exatamente. Qual é a estratégia? Encontra um nicho, entende quem são essas Vulnerável. pessoas que encontram o ponto de vulnerabilidade delas e onde esse nicho tem uma vulnerabilidade, eu vou vender uma solução mágica milagrosa e vou ter êxito comercial em cima dessas pessoas, sem discutir o mérito dessa solução, sem discutir qualquer aspecto que envolve o benefício ou não daqueles que eram vulneráveis e foram atingidos pela comunicação. Se tu for pegar uma lista, por exemplo, do Hotmart da vida, lá que tem a lista dos infoprodutos mais vendidos, normalmente eles não são feitos para pessoas com alto nível de consciência e complexidade. São feitos para pessoas com uma vulnerabilidade, são pessoas que estão precisando ganhar dinheiro rápido, ganhar dinheiro com a internet, são pequenos negócios, pequeno nível de consciência sobre a administração, pega esse público vulnerável, vende aquela super copy que vocês já ouviram falar aí para super oferta irresistível, que é basicamente eu tenho todas as soluções para o teu problema aqui de uma maneira mágica e milagrosa em 7 dias aqui no meu cursinho.
tá resolvido, é a mesma conversinha que eles usam para atingir massas maiores com produtos eleitorais. Exatamente. E o Denner ainda faz esse recorte, pelo exemplo do Hotmart, num público que tem, assim, algum nível de consciência. Que se a gente for olhar a natureza dos produtos, são muitos produtos para calvície, que é uma vulnerabilidade severa de uma grande massa, produtos sobre impotência sexual, que é uma vulnerabilidade severa dos personagens que sofrem com esse problema, ou sobre sedução, ou sobre outros aspectos onde a gente consegue enxergar mais claramente qual é essa vulnerabilidade que está sendo explorada. E no final das contas, o marketing político, ele é a mesma coisa. Ele é encontrar as vulnerabilidades, construir o personagem para que ofereça a solução unilateral, milagrosa e imediata de que eles estão tão sedentos por. E é por isso que a gente vê o marketing político da maneira como ele é, se construir da maneira como ele é, e que não é diferente de tudo que a gente falou como o mercado privado também faz. E é o que a gente percebe na questão da democracia representativa, né, onde tu precisa que uma maioria te eleja, principalmente no cargo de presidência, aonde a questão é encontrar a vulnerabilidade que representa a maioria. Então, pegar públicos que estão extremamente vulneráveis, né, tu vê os famosos discursos populistas em várias eleições na história da humanidade, em outros países também, tendem a eleger, mesmo com histórias que não fazem o menor sentido, se tu entende um pouco do aspecto que envolve a gestão, né, a gestão como um todo, não fazem sentido, mas acabam elegendo porque são públicos que estão vulneráveis, em momentos vulneráveis, e tu consegue convencer essas pessoas com esse tipo de conversinha, e a gente vê a mesma coisa acontecendo também na instituição privada. Esse aspecto específico sobre explorar as vulnerabilidades do público, por falta muitas vezes de conhecimento, e elas estarem nessa situação vulnerável, a gente percebe com o tempo as pessoas param de cair nessa conversinha, muito porque elas também saem dessa posição vulnerável e acabam elevando o seu nível de consciência, e com o tempo a gente acaba elegendo numa democracia representativa pessoas com um discurso não tão populista como esse. E na questão privada, a gente vê a mesma coisa. Com o tempo, as pessoas vão ficando um pouco mais com um nível de consciência maior. A gente já falou aqui sobre um produto especificamente do forma de lançamento, que a gente tem o mesmo produto nos Estados Unidos e o mesmo produto no Brasil, e se tu comparar os níveis de audiência do mesmo produto nos Estados Unidos versus o Brasil a audiência é muito maior. Porque foi feito um trabalho melhor ou porque o público é mais vulnerável que o público americano? A gente acredita que o público é mais vulnerável. E o nosso trabalho aqui na V4 é trazer esse nível de consciência e tirar um pouco dessa vulnerabilidade no mercado privado, e outras instituições vão fazer esse mesmo trabalho pelo público. Exatamente, esse é o foco do nosso conteúdo, é muito gerar discussão, e é por isso que no início desse vídeo eu te convidei a compartilhar o que tu pensa com a gente, porque isso é muito importante. E se você tem uma empresa e está buscando implementar um processo de vendas através da internet, entra no nosso site, fala com a gente tem uma visão ampla, e o que a gente mais quer é entender a natureza do teu negócio para avaliar se realmente existe a oportunidade da gente colaborar com a sua empresa. Eventualmente, se você é alguém que, como nós, presta o serviço de marketing, você pode conhecer o cientista do marketing digital ou também fazer parte do nosso sistema de franquias e vir empreender junto à V4 Company. Para você entender melhor sobre quaisquer uma dessas oportunidades, os caminhos estão aqui na descrição desse vídeo. É isso aí, não deixe de se inscrever no canal, a gente tem 4 vídeos por semana, mais 3 lives por semana para ajudar você que quer trabalhar com marketing digital, que trabalha com marketing digital ou quer fazer isso pelo seu negócio. Eu sou o Daniel Lippert, fundador da V4 Company. Eu sou o Daniel Grudzinski, sócio da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu.